E hoje também, como é dia da dona de casa, meus parabéns para todas vocês, minhas amigas maravilhosas, que eu amo tanto, que dedica o seu tempo à sua casa. Parabéns pelo seu dia. A gente recebe a consultora doméstica Maria Eugênia, que vai ensinar algumas gambiarras, diríamos assim, na hora de limpar a casa, tá bom? Até 2h30 da tarde juntinhos aqui? Vamos? E vamos começar então falando de lipedema? Já ouviu falar de lipedema? Pois é, gente, lipedema é considerado uma doença vascular crônica que causa o aumento desproporcional de gordura nas pernas e algumas vezes nos braços, provocando dor na região afetada, tá? E a doença tem causas genéticas e atinge principalmente as mulheres. E para falar desse assunto, a gente convidou ele, que é tido como o papa do lipedema aqui no Brasil, que entende muito desse assunto, é o cirurgião plástico, Dr. Fábio Kamamoto. E também temos a Tamires de Sá, que tem lipedema, passou por uma cirurgia e vai contar um pouquinho a história dela. Sejam bem-vindos vocês dois, queridos, que honra recebê-lo. Obrigado pelo convite. Eu agradeço por você estar aqui. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Bom. Bom te receber Obrigada. também. Olha, vou convidá-los para sentar e a gente vai começar a nossa conversa aqui. Eu fico muito feliz mesmo de tê-lo conosco, porque, como eu disse ainda há pouco, pouca gente sabe o que é lipedema, né, Tamires? E afeta muito, não afeta, Muito. Tamires? A sua qualidade de vida e a sua saúde física e mental, né? Então, vamos lá, doutor, tentar nos ajudar aí nesse assunto. Eu que te agradeço pela oportunidade, porque a gente está falando de algo que afeta 10% das mulheres do mundo. Imagina, Cláudia. É um número grande, né? Deve ter 10 milhões de brasileiras que precisam dessa informação hoje aqui. E por que demorou-se tanto para chegar a um consenso que isso é uma doença que precisa de tratamento adequado? Você concorda? Eu acho que tem coisas na medicina que a gente deveria olhar mais e por isso que eu te agradeço a oportunidade para a gente dar visibilidade, porque é um grupo assim de muitas mulheres que estão sofrendo, sentindo dor e a verdade é que elas não sabem o que elas têm, né? Pois é. Bom, eu quero saber tudo sobre a doença, mas aí eu quero antes só saber da Tamires como é que foi o seu caso. Você ainda é uma menina, não sei, não vou perguntar a sua idade, tem mulher que não gosta de saber porque palha, Tem né? 36. É uma menina. E você descobriu o lipedema como? Como é que começou? Eu comecei a desconfiar. Eu passei por um processo de depressão, cheguei a 212 quilos com a obesidade e até então era só obesidade, né? Achava que era obesidade. Quando foi agravando muito, acabou afetando a parte linfática e surgiram outros sintomas, como os machucados que eu tive na perna, secreção. Aí eu comecei a perceber que tinha algo de diferente, porque eu nunca tinha visto nada assim com a obesidade, né? E comecei a pesquisar na internet, aí surgiram essas palavras, lipedema, linfedema, mas não sabia meio o que era, não achava muito conteúdo sobre. Foi quando eu passei pela endocrinologista e ela me deu esse diagnóstico, né? Foi pelo SUS, ela falou, não consigo te ajudar, eu não sei muito sobre essa doença, mas você tem isso e eu vou te encaminhar para o angiologista para ele poder te ajudar. Aí dali que eu comecei a entender que eu tinha outra coisa além da obesidade. E de lá para cá... Você vem se tratando? Sim. Doutor, lipedema é uma doença congênita? Porque eu falei que ela tem uma característica genética, mas a pessoa já nasce com ela? Ela nasce com uma característica de uma maior propensão, então 60% das mulheres que nos procuram tem histórico na família, essa perna é da minha mãe, essa minha perna é da minha avó. Mas ela se desenvolve a partir da presença de hormônios femininos. Então, olha só como é importante. A gente está falando de uma doença que afeta mulheres, na verdade, né? Então, a partir do momento que ela tem uma tendência hereditária, mas tem hormônio presente, ou seja, adolescência, aí essas células começam a se desenvolver. E se, por exemplo, a pessoa não sabe, começou o processo, está desenvolvendo e ela ainda começa a tomar anticoncepcional ou coloca aquele DIU que também tem anticoncepcional, a situação pode ficar pior. Exatamente, porque como depende de hormônio feminino, cada vez que ela tiver hormônio no corpo, isso é algo que acontece na vida toda da mulher, ela vai ter piora do quadro. Então, por exemplo, quando ela engravidar, isso piora. Se ela usar hormônio, piora. Tratamentos para engravidar ou mais para frente a menopausa são gatilhos para essa doença. Então, cada vez que esse hormônio vira, essa doença vai ficando cada vez com mais dor, com mais deformidade, com mais comprometimento, né? E aí, a Tamires é um exemplo assim, que ela é uma guerreira, né? Ela faz crossfit todo dia de manhã. Ela estava contando que ela começou a história com 212, mas ela perdeu 80 quilos treinando e com dieta.
Eu jurava que você tinha feito uma bariátrica, não foi? Não fiz. Ela é muito esforçada. Esforçadíssima, focada, né? Porque o lipedema, depois a gente vai chegar lá, tem também, depois, para tratamento, algumas indicações que envolvem alimentação. Né? Exato, mas o que é mais impressionante é que, assim, diferente da obesidade, mesmo emagrecendo 80 quilos, a gente Nossa. percebe que daqui pra cima ela é uma pessoa, mas dali pra baixo... Eu perdi muito. Meu rosto mudou, meu abdômen mudou completamente, mas as pernas não diminuiu. Ela desinchou, porque mudei a alimentação, eu fui desinflamando, então ela foi caindo. Então, no primeiro momento, eu percebia que tinha diminuindo a circunferência, que eu tinha uma circunferência de 230 centímetros, e foi diminuindo. Só que não estava diminuindo o volume, ele estava desinchando e estava caindo. Por isso que as bolsas foram caindo, formando bolsas no quadril. E olha só, né? Quer dizer, então, por isso que é importante a gente alertar isso, porque como você estava introduzindo o assunto, se a gente conseguisse diagnosticar nessas mulheres precocemente, não ia evoluir para isso, né, Thaís? O comprometimento de pele ou do sistema linfático depois. Como é que a gente faria um diagnóstico precoce? Aí, atenção a todas as mulheres, principalmente as mais novinhas. Eu sei que tem muita mulher da minha faixa etária para cima assistindo ao Vida Melhor. Então, presta atenção para você, de repente, orientar uma sobrinha, uma neta, uma filha, tá? Perfeito, Vamos é isso lá. aí. Ó, o histórico é assim, uma mulher que começa a perceber desde a adolescência um crescimento anormal de volume da coxa, joelhos e pernas, de gordura, fica roxa com facilidade, então mesmo sem se bater, ela tá o tempo todo roxa. Ela tem muita dor à palpação, então assim, nossa, não faz massagem na minha perna que dói. Quando ela fica em pé, ela sente dor na perna. E como a gente estava comentando, mesmo se esforçando muito, quer dizer, com dieta, com academia, ela emagrece daqui para cima, mas as pernas continuam com muito volume. Isso tudo é muito característico. Acontece da pessoa ter lipedema nos braços? Exato. É uma Porque outra você está falando daqui para baixo, né? Uhum. Nos braços também existe? Também, braço, e mais impressionante, Cláudia, antebraço. Quem que engorda aqui, né? A ponto de não conseguir usar uma pulseira, a ponto de não usar relógio. E não é água, é gordura. Só que é uma gordura que está crescendo não porque a pessoa está se descuidando, mas porque ela tem presença de hormônio feminino. Então não tem a ver com culpa, percebe? Como não tem a ver com obesidade, com desleixo. Isso é importante falar, porque muitas delas têm uma situação de culpa, né? Sim, Ela diz assim, muito. nossa, o que eu estou fazendo errado? Ela não fez nada errado, ela tem uma doença genética, né, familiar, e pelo fato dela ser mulher, isso se desenvolve com hormônios. Então, a gente sempre tem pregado isso, né, que não é preguiça, que não é falta de esforço, porque elas chegam muito sofridas, Cláudia, elas chegam assim com uma sensação de culpa, de desleixo, que não é delas, na verdade. Né? E eu posso até imaginar, porque começa em casa, né? Porque a gente mesmo como mãe, quando vê que a filha de repente começou a aumentar, porque, não, como você disse, não é uma escolha, é um aumento hormonal muito rápido e muito visível, Exato. né? A gente como mãe fala, poxa, tá comendo sem parar, por que que e aí a gente vai provocando mais ansiedade, Exato. né? E aí que vai comendo mais, aí vem um problema emocional, como Sim, você muito. falou, acaba entrando numa depressão. Quer dizer, olha a bola de neve que a falta de diagnóstico precoce causa. É isso mesmo. Como esse tema é importante da gente trazer aqui. Você vê? A produção preparou o VT da cirurgia e do pós da Tamires. Eu vou compartilhar e a gente vai continuar conversando, tá bom? Então pode rodar. A gente criou uma ONG para fazer cirurgia gratuita. Olha, que interessante. Nesse meio tempo, a gente conversou aqui um pouquinho, o doutor estava me explicando que essa foi a sua primeira cirurgia. A primeira né? etapa. Do dia que você percebeu assim,
Eu tô dando uma engordada. Você foi rápido, assim, esse processo? Foi rápido, porque eu tinha um processo de depressão, né? Então a depressão faz com que a gente não se olhe, eu não me via. Eu fui engordando, meu corpo foi se transformando, se deformando e eu passei a me esconder dentro da minha própria bolha. A minha família não viu o que estava acontecendo comigo, porque eu me escondia atrás de vestidos longos, calças assim largas, então ninguém via. E eu não falava. Eu passei a ter outras doenças associadas por vergonha de buscar ajuda, porque eu não queria mostrar minhas pernas do jeito que estavam. Gente, que coisa boa. Ela tá até com uma camiseta Movimento Lipedema. É um movimento da que ONG. todas nós deveríamos abraçar. Sim. É uma ONG? Me conta, doutor. Isso, Cláudio, porque a maior questão ainda é que esse tratamento não é coberto no sistema de saúde brasileiro, nem pelo SUS, nem pelo sistema de convênios. E a gente tem uma incidência gigantesca, né? Imagina, 10 milhões de brasileiras precisam disso. Então, a gente criou um movimento social lá no Instituto para poder acolhê-las. Então, a gente oferece consulta gratuita e com muito orgulho, né? A Tamires inaugurou nosso programa de cirurgias gratuitas também. Então, ela conseguiu fazer sem custo o procedimento dela. E aí, a gente removeu 15 quilos, né? Sim. Imagina, 15 quilos a menos da lateral da coxa. É um alívio, né? Sim. Imagina, Parece- para tudo, né? O sentimento é como se fosse muito mais, porque mudou tudo na minha vida. Só que a primeira etapa é uma mudança completa, é tanta coisa que eu já consigo fazer que eu não conseguia fazer antes. E transforma tudo, né? No primeiro dia já, quando eu acordei, eu estava ainda no centro cirúrgico e quando eu coloquei minhas mãos e consegui sentir a cama, que antes eu não tinha, porque saí, subi para o centro cirúrgico com o meu quadril aqui bem apertadinho na cama. E quando eu senti que não fazia mais parte de mim, é um alívio tão grande, é um peso que saiu de mim enorme. Nossa, que né? coisa maravilhosa. Fico feliz por você, Tamires, e fico muito grata ao doutor, assim, por esse olhar para essa doença e falar assim, não, eu vou estudar mais sobre isso e quero tratar as mulheres que sofrem com lipedema. Sim. Eu te ouvi falando também que é uma doença vascular, mas aí a gente fala de gordura. Me explica melhor, o que acontece? Ótima pergunta. Sabe que o lipedema, ele na verdade não é uma doença somente da gordura. Ele começa a afetar a perna toda. Então, se a gente resgatar, começa a crescer a gordura, depois começa a comprometer as veias. Então, a Tamires fez junto, varizes. Depois deforma a pele, como a gente viu no VT. E mais pra frente, começa até a lesar o sistema linfático e os joelhos. Ela começa a ter dor de joelho, começa a ter desgaste da articulação. Então, na verdade, é uma doença que afeta a perna toda. E aí, quando a gente fala do tratamento, a gente recupera tudo. Recupera força muscular, mobilidade. Meu joelho nem dói mais. Ela consegue dobrar o joelho, consegue reduzir o excesso de pele, né? Tá? Então, é uma doença de fato, assim, que causa dor, causa o sofrimento emocional e causa lesões em todos os tecidos da perna, inclusive vascular. Mas não somente veias, percebe? Não é só varizes, ou só pele, ou só gordura. É tudo. E essa doença começa, bom, pela presença desse gene que tá ali, mas Exato. exatamente como? Olha, essa pergunta que todo mundo quer fazer e a gente ainda não sabe exatamente, mas muito provavelmente existe alguma resposta anormal dessas células de gordura da perna. Então, assim, elas têm algum receptor de estrógeno e aí quando uma coisa encaixa na outra, tem um exagero dessa reação, ou seja, multiplicação de células, exagero de crescimento e inflamação. Por isso que tudo fica roxo, junta água, sente dor, inflama. Então, por isso a gente tem que tentar desarmar também essa inflamação que é feita através de hábitos. Quando a gente melhora um pouco os hábitos de vida, e ela é um super exemplo disso, né? A gente melhora a dor. Então, atividade física regular, uma alimentação que diminua a inflamação, por isso que é tão importante falar de alimentação, como vocês trazem aqui, né? Uma alimentação com menos álcool, menos açúcar, menos leite de vaca, menos farinha, ajuda a diminuir a dor. Uma alimentação anti-inflamatória, na verdade, né? E muda realmente. Antes de eu começar o tratamento, né, como eu tinha muito sobrepeso, eu comecei a fazer a dieta tradicional para emagrecer. E mesmo não sendo uma dieta específica para lipedema, já melhorei muito. Eu fiquei muito, muito melhor. Assim, a minha mobilidade melhorou, porque eu já não tinha mais. Eu passei a dormir sentada, eu passei a ter muita dificuldade para o banho, para tudo, que eu não conseguia ficar andando, me arrastava. Então, quando teve essa transformação alimentar, né, na rotina, nossa, mudou assim completamente. Melhorou Tamires, muito. você usava hormônios além dos nossos próprios hormônios, que na época da adolescência eles estão ali, né, a todo vapor? Eu tomei por alguns anos, quando era mais jovem, mas eu ainda não tinha tanto sobrepeso. Vi que fiquei com o quadril mais largo e tudo, mas achava que era porque eu estava engordando. Mas eu acho que o meu gatilho maior mesmo veio com a obesidade. Conforme eu engordei,
foi o pico, que foi em 2017. Eu passei por um luto e eu engordei, assim, em 2 anos, mais de 60 quilos. Então, foi ali que realmente eu vi perdendo a mobilidade, vi as pernas se transformando e deformando. E aí, bacana, Cláudia, a gente orientar as pessoas que estão te vendo nisto, né? Assim, nossa, mas o que eu posso fazer para evitar o avanço? Atividade física regular, né? Você que passou por tudo isso, uma alimentação regrada, evitar hormônios, tudo isso, mesmo que você tenha uma tendência para essa doença, ela vai diminuir o avanço, né? Para que a gente evite essa progressão do quadro. Perfeito. Eu já dei uma olhada lá na sua clínica, inclusive, que é aqui pertinho da Claro. gente, no Pacaembu, né? E eu vi que você tem profissionais variados, então o tratamento é bem multidisciplinar. Exatamente, porque assim, é impossível um profissional dar conta de todos os aspectos que vale a pena. Então a gente tem nutricionista, que orienta essa parte de alimentação, a fisioterapeuta, que faz a parte de compressão e diminuir da inflamação, um endócrino, que trabalha os hormônios, um vascular. Então, veja, é todo um time, né, focado nisso. Psicólogos, para que a gente possa trabalhar a questão emocional. E eu faço a parte de cirurgia. Então, um time focado nisso. Perfeito. Existe tratamento sem cirurgia ou sempre tem que ter a cirurgia no tratamento do lipedema? Não, eu acho que a gente tem que começar pela mudança de estilo de vida. O que é algo que, teoricamente, é simples, mas que exige um esforço muito grande, né? Assim, comer direitinho, treinar com regularidade. Mas a partir do momento que isso está bem implementado, aí sim a gente faz a cirurgia. Por quê? Porque, infelizmente, hoje não tem nenhum comprimido que a gente possa dar que remove essas células do corpo. Então, enquanto a gente não removê-la de fato, a pessoa sempre está refém, entre aspas, dessa progressão da doença. Essas são células de gordura. Sim, são células de gordura inflamadas e que têm esse potencial de crescimento. Então, hoje eu sempre brinco que metade do trabalho é meu e metade é da paciente, ou seja, manter hábitos saudáveis. Você tem e a que gente fazer tirar a essas remoção. células, então seria como uma lipoaspiração? É um tipo de lipoaspiração em que a gente faz a remoção de áreas menos típicas, tornozelo, joelho, punho, né? São áreas menos características. A gente sempre trata a pele também junto, né? Tá? Porque a pele começa a incomodar. Mas não deixa de ser um tipo específico de lipoaspiração, sim. Perfeito. A gente vai conversar mais sobre esse assunto. Eu quero te perguntar, você não precisa responder agora, na volta que você responde, se tinha alguém na sua família assim, depois você me conta como Tá é bom. que é. Tá bom? Eu volto já já, me dá 2 minutinhos? Tamires, deixei uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa, acho que a turma também quer saber. Tinha alguém na sua família com lipedema? Então, eu não conhecia a minha avó, mas eu lembro que os casos, né, que vão contando sempre falaram que eu tinha o corpo muito parecido com ela, quadril largo, coxa grossa. E uma coisa que eu lembro muito da minha família comentar é que ela perdeu a mobilidade conforme a idade. Então, quando ela já era bem mais de idade, ela já não conseguia andar. Então já vem aquela associação, né? Provavelmente bem certeiro que ela deveria ter. E hoje eu já consigo ver na minha família também. Quando a gente descobre, a gente já passa a diagnosticar, assim, só com o olho, né? A gente passa a querer diagnosticar todo mundo. E eu vejo muitas pessoas, assim, que provavelmente tem. Porque depois que tá no estágio mais avançado fica fácil, né? Mas é bom olhar o comecinho. Como é que é o Exatamente. comecinho do lipedema? Comecinho é alguém que começa a falar assim, eu tô ficando com caroço de gordura na coxa, eu tô ficando mais roxa e mais dolorida, ai, eu não quero mais usar shorts, ai, tô com vergonha de ir pra praia. Olha só como começa cedo isso, né? Só que aí ao longo da vida, imagina uma construção dessa, né? De 20, 30, 50 anos procurando uma resposta e sem tê-la. É isso que frustra essas meninas, sabe? E é incrível, Cláudio, que como isso foi descrito em 1940, quer dizer, não é algo que começou hoje. E já está incluído no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, toda a comunidade médica aceita e assume o lipedema como doença, inclusive no Brasil. E ainda não tem tratamento pelo SUS? Você vê? Como assim, né? É porque é algo que, assim, é frequente, é progressivo, como a gente estava dizendo, quer dizer, a tendência é de piorar com o passar dos anos. E já existe algo oficial em relação a reconhecimento como doença. Só não tem o direito ao tratamento. Agora você vê, no caso da Tamires, ela chegou a perder quantos quilos? Perdi, ao total agora, 85 quilos. 85 quilos. Antes da cirurgia, 70 quilos, né? Porque com a cirurgia foram 15, né? 70 quilos. Mesmo assim, o lipedema continuava. Então, não adianta a pessoa só emagrecer. Ela tem que fazer o tratamento completo e tirar essas gorduras. Por isso que a gente diferencia muito isso de obesidade. Porque se a gente diz assim, olha, a obesidade é só uma questão de mudança de hábitos,
a gente frustra essa mulher, porque ela vai diminuir a dor, ela vai diminuir o inchaço, mas ela continua com aquele incômodo lá na perna. E ela diz assim, pronto, eu estou fazendo minha parte, como é que eu evoluo? E por isso que a gente precisa de profissionais que entendam disso e a gente ter uma capacitação para isso, que é outra vertente, né, Clau? Como a gente fazer com que os médicos também entendam sobre isso. Por isso que eu te agradeço muito a oportunidade, para que a gente leve essa mensagem para o profissional de saúde também. Eu fico feliz de você falar isso, porque eu conversei até com alguns médicos, eu recebo um médico por dia no programa. E eu falei, e alguns falaram assim, não existe lipedema, você está confundindo, é o linfedema. Eu falava, não, eu estou falando de lipedema. Qual é a diferença de lipedema para linfedema? Então, linfedema é uma retenção de água nas pernas pelo problema do sistema linfático, que é um canal que drena a nossa água da perna. O lipedema, ele começa com a inflamação da gordura. Só que lá na frente, quando a coisa está progredindo, ele começa a lesar o linfático, que é isso que a Tamira estava dizendo. Ela disse assim, olha, comecei a ter saída de secreção na perna. Eu já estava num grau 4 do lipedema, ou seja, ele estava tão evoluído que ele começou a lesar e inflamar o linfático também. Então, o lipedema evolui para um linfedema, é isso? Exatamente. E o contrário também é verdade, olha que doido. A gente começa com o sistema linfático lesado, que lá na frente começa a ter acúmulo de gordura pela inflamação. Então, lá na ponta, os dois se encontram, mas assim, na base, são doenças diferentes. Lipedema, e você está mais certa que os colegas que vieram aqui, é uma inflamação da gordura localizada nos membros, braços e pernas. E por isso que a gente tem que pegar nessa fase, e não quando já está num grau 4, né, tá? Porque daí o sofrimento e a recuperação é maior. Ela fez uma cirurgia, doutor. Ela vai precisar de outras? Sabe o que acontece? A gente tem um porte máximo de procedimento que a gente pode fazer a cada etapa, que é o que a gente chama de limite de segurança. Então, a gente pode remover de 8%, 9% do peso da paciente em litros de gordura, mas que isso tem que dividir. Então, a gente começou pela parte de fora, que era o que mais te incomodava, não é? E muita dor. E em fevereiro, a gente continua na parte de dentro da coxa. Sim. Depois ela volta aqui para mostrar. Eu quero mesmo, quero muito te A acompanhar. nossa Não ida vou lá. perder o contato com você, não. Maravilhosa, né? Guerreirona. Ela é muito guerreira. Nossa, é muito joia. E você não tá mais sentindo tanta dor, mas ainda tem um pouco, ou não? Não, o que me causava mais dor é essa região, que era mais inflamado. Mesmo fazendo toda a dieta, era uma região que era bem dura, sabe? E me impossibilitava de dormir deitada. Eu dormia sentada há anos já por conta disso. E agora, daqui a pouquinho, eu já estou conseguindo dormir deitada, se Deus quiser. Que bom, a gente está torcendo por você também. Você disse que é muito mais frequente em mulheres, mas homens também podem ter lipedema? Olha, é muito, muito raro. Porque dependeria de um homem ter hormônio feminino. Isso só acontece em situações específicas, uma obesidade muito grande, ou um homem, por exemplo, que está tratando um câncer de próstata e bloqueou o hormônio masculino. Então, é basicamente uma doença de mulheres. Acho que mais uma das tantas, né? Mas quando existe uma obesidade muito grande, o homem começa a produzir um pouco de hormônio, um pouco mais, né, de hormônio feminino do que... Na gordura periférica. Então, apesar dele não ter ovário, a gordura tem capacidade de produzir estrógeno também. Eu me lembro de ter visto, tem um documentário, um programa na televisão, nos canais fechados, que é aquele Quilos Mortais. E aí o doutor Naldo, eu gosto desse programa, ele mostra, às vezes tem uns homens mas eles traduzem como linfedema. Ok. Eu já não sei se aquilo é linfedema ou lipedema, mas eu acho, ouvindo sua explicação, que é um lipedema que evoluiu para o linfedema, Exato. né? Porque a gente vê depois que tem até o tecido da pele parece que está furadinho, saindo então, secreção. provavelmente, sim. Mas assim, por isso que a gente precisa alertar. E assim, quem tem uma filha, às vezes fica com esse medo, né? E acho que desde novinha, se ela puder, assim, ter uma atividade física, comer bem e, quando possível, evitar o uso de hormônios via oral ou injetáveis, melhor. Isso é importante, né? Porque, assim, mesmo que ela tenha atividade física, coma bem, ela pode ter a doença e não desenvolver até um determinado momento e, de repente, desenvolver, se usar hormônio. Isto. Ou, por exemplo, quando ela engravidar, ou fizeram um tratamento para engravidar. Então, essa é a maior questão, né? Que na vida da mulher, ela é marcada por mudanças de hormônio. Né? Quer dizer, um dia ela vai ser adolescente, um dia ela vai tomar anticoncepcional, um dia ela vai engravidar ou um dia ela vai entrar em menopausa. Isso é algo que a gente não pode frear, né? Porque faz parte da dinâmica hormonal de uma mulher. Então, a gente só consegue mudar hábito e tirar esse tecido doente. Eu acho que esse é o ponto do tratamento. Perfeito. Temos perguntas? Eu gostaria de passar para
para essa parte das perguntas. Você que já mandou a sua pergunta, segura aí que a gente vai ter as respostas. Vou começar com a Leonora Ribeiro. Ela diz assim, olha, sou operada de aneurisma e estou inchando as pernas. Tem alguma coisa a ver? A gente precisa avaliar melhor, porque inchaço às vezes é retenção de água. E é isso que a gente precisa descobrir. Então a gente tem que diferenciar se é água ou se é inflamação da gordura. E às vezes acontece até os dois, sabia? É, né? É. Tem que investigar, é aquilo que eu falo. Tá incomodando, busque um médico, marque uma avaliação para ele examinar direitinho, tá? A anônima não quis se identificar, mas ela diz: ah, volta lá para aquela que era longa, tirou? Tá bom, depois vai nela, tá? Fátima Regina diz: boa tarde, quais os sintomas, como tratar? É hereditário? Acho que é um resumão de tudo É, que a gente já falou, mas a gente faz esse resumão. Faz, Regina, Olha, vamos lá. se essa mulher sente uma desproporção, o que elas me contam é como se ela tivesse sido encaixada em dois corpos diferentes. Da cintura para cima, um corpo magrinho, e da cintura para baixo, outro que não combina. Se ela tem dor na perna, fica roxa, tá cheio de caroço, e muitas vezes a panturrilha assume um formato como se fosse um tronco de gordura, muito provavelmente ela tem lipedema sim. O tratamento, como a gente falou, envolve metade mudança de hábito, mas a outra metade profissionais que trabalhem com isso, né? E boa parte delas vai contar casos na família. Eu acho que não é 100% obrigatório, mas existe uma propensão hereditária sim. Perfeito, obrigada. Vamos lá para a próxima pergunta. Se puder voltar naquela que eu comecei a ler, queria ver. Aqui. Sônia Maria. Boa tarde, me chamo Sônia, tenho 65 anos. Meu antebraço está muito desproporcional ao meu corpo. É mais no lado direito. Foi muito. Seria um início de lipedema? Que médico devo procurar? Então, muito provavelmente eu acho que é algum problema de linfático. Porque uma das características do lipedema é que ele é simétrico. Então, assim, ele acomete as duas coxas, ou as duas pernas, ou os dois braços. Quando a gente tem algo mais assimétrico, como ela disse, de um lado do que do outro, muitas vezes é retenção de água. O que eu recomendo é procurar um bom cirurgião vascular. Eles que fazem esse primeiro atendimento e vão saber orientá-la. Perfeito. Bora procurar ajuda, né? Então, deixa eu ver a próxima pergunta. Pode colocar a próxima tela, por favor, produção. Você que ainda não enviou a sua pergunta, pode mandar lá no Vida Melhor Oficial, que a gente vai ter a resposta já já, tá? Drenagem linfática evita o aparecimento de lipedema, doutor Fábio? Infelizmente, não. Não. Porque a gente está dizendo de uma doença que começa com a inflamação de gordura causada por hormônios. Então, como não é um comprometimento da água da perna, e sim uma inflamação da gordura, ela não evita o aparecimento. Talvez diminua um pouco o desconforto. Por exemplo, a Tamires está em drenagem linfática nesse momento porque ela está numa recuperação pós-operatória. Então, sim, a gente utiliza esse recurso para diminuição de sintomas e de inchaço. Mas, infelizmente, ele não tira o tecido doente da perna. É um alívio temporário, eu diria. Um alívio. Tá ok. Vamos lá. Próxima pergunta. Olha, quem quiser depois entrar lá para conhecer mais do trabalho do Dr. Fábio Kamamoto, ele está no Lipedema Brasil, tá, gente? Tem muita informação. Eu sigo o Lipedema Brasil, eu te sigo também lá nas redes sociais. E eu tô, assim, muito interessada no assunto, porque realmente é uma coisa muito nova. E o seu Instagram tá maravilhoso, por sinal, porque tem bastante informação, né? Vou começar a te seguir também. A gente te acompanha no tamires.dessa, é isso? Então entra lá para você conhecer mais todo esse processo da Tamires e conhecer também a ONG, né? A gente conhece a ONG... Chama Movimento Lipedema. Movimento Lipedema. Entra lá para E conhecer. a ONG trabalha assim com conscientização, que é isso que a gente está trazendo hoje, eu te agradeço muito a oportunidade. Trabalha com atendimentos gratuitos e a gente está militando para mudanças de lei. A gente está com um abaixo-assinado com mais de 40 mil assinaturas, pedindo que essas mulheres sejam vistas, e é isso que você está trazendo isso para elas hoje, e acolhidas pelo sistema de saúde brasileiro. Perfeito, e precisa. Nossa, e assim, além da lei, a gente precisa ter a consciência de acolher essa mulher com o amor que elas merecem, sabe? Com um novo olhar. Não Sem é uma escolha. preconceito. Sem preconceito. Imagina o sofrimento que está por trás disso tudo. Sem dúvida. Né? Parabéns por levantar essa bandeira, por ser aí essa desbravadora nesse movimento também. Maravilhoso. E, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu te Doutor agradeço. Fábio Kamamoto, já está seguindo? Vai lá, tenho certeza que você vai gostar de conhecer mais sobre esse assunto. Tem o site também, que é o lipedemabrasil.com.br. E o contato, se você quiser já marcar uma consulta, é o 11 98396
1444. 119-8396-1444. Quer deixar alguma mensagem final? Olha, eu acho que a gente precisa acolher essas mulheres com lipedema. Lipedema tem tratamento e, assim, isso que você está fazendo é maravilhoso, da gente trazê-las para a luz, né? Porque elas estão hoje abandonadas pelo sistema de saúde, os médicos não conhecem esse assunto e elas acham que a culpa é delas. Olha que triste. Não tem nada a ver com isso, né? Então, por favor, se cuidem. E lipedema tem tratamento, elas vão ficar muito melhores. Bom, eu é que agradeço de você estar aqui, viu, para trazer maravilhoso informação. Muito obrigada, Tamires. Obrigada. Prazer. Muito feliz aí com o seu processo, tudo de bom, muita força, muita saúde para você. Amém. Vamos